Olá pessoal, mais uma vez nós voltamos aqui para seguir com o nosso estudo, agora com o do Novo Testamento, terceira parte, e que traz aí como tema central o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é uma situação, é um episódio, na verdade, da vida de Jesus, em que nós precisamos assim destacar realmente uma atenção muito especial pela maneira como ele se deu, o momento como ele se deu, o texto que é tratado ali. E Jesus certamente usava como grande palco a própria natureza, e isso é muito claro, inclusive no local onde nós vamos ver teria se dado essa pregação. Existe uma igreja que foi construída exatamente em homenagem a esse momento tão ímpar, que alguns até mencionam, como Gandhi, por exemplo, que se tudo nesse mundo se perdesse, não sobrasse nenhuma literatura, todos os livros sacros da humanidade sumissem, e se ficasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é um reconhecimento importante, e dentre outros que são feitos, como por exemplo o Berto Holden também faz uma menção bonita, dizendo que se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Então essas perspectivas e formas de enxergar mostram aí que grandes pensadores, sábios, que inclusive sejam cristãos ou não, reconhecem ali como um grande código, efetivamente um código que trata das questões assim da vida, não só do que nós estamos vivendo agora, mas um código para a vida inteira, para outras existências inclusive. Então vale a pena uma leitura mais dedicada, vale a pena uma vivência dessas sugestões associadas aí a transformações que Jesus nos oferece nesse caso, para pensarmos a respeito. Então, embora tratado em diversas obras, nós podemos citar assim como referência, de uma maneira assim um pouco diferenciada, até por conta da leitura que é feita. O livro Boa Nova traz um capítulo inteiro sobre o Sermão do Monte, contando o episódio em si, da chegada, da fixação do olhar de Jesus naquelas pessoas, com base aí, obviamente, na situação em que, por que Jesus começou a falar a respeito desse assunto. Estavam conversando ali muito sobre a discussão de quem é, na verdade, que teria condição de ouvir as questões do reino de Deus. Isso é muito interessante, porque no texto de Humberto de Campos fica claro que estava havendo uma dúvida se esses desafortunados, pobres, pessoas sofredoras, mendigos, teriam condição de absorver a leitura do Evangelho e, obviamente, implantar isso no mundo. E Jesus começa então ali a mostrar que é exatamente esse o caminho, tratando já, começando a fazer ali uma espécie de introdução ao que seria aí esse grande discurso tratado por todos nós. Então, a menção de Jesus nesse sentido deixa claro que todos têm condição de aprender e que o Sermão do Monte é sim uma estrutura que é aí já sem o caráter das parábolas, porque vem falando exatamente tudo de uma maneira muito clara e que depende, do mesmo jeito que nós vimos nas semanas anteriores aí, sobre a nossa capacidade de entender e de enxergar essas cascas, como nós falamos, ou camadas. À medida que nós vamos avançando espiritualmente, nós vamos compreendendo camadas um tanto diferentes. Então, Jesus, depois dessa conversa, segundo Humberto de Campos, nos narra nessa obra lindíssima, psicografada por Chico Xavier, depois de conversar exatamente com os apóstolos sobre essa condição ou não de fazer com que as pessoas compreendessem o reino de Deus, o Evangelho por si só, Jesus então mostra que o caminho é exatamente por eles, pela simplicidade, pela singeleza, e sai então para fazer
essa pregação. E aí, claro que o júbilo, né, o contentamento de quem estava ali ouvindo aquilo deve ter sido algo espetacular, realmente memorável, até por conta da maneira com que se deu, né, esse ímpeto das pessoas estarem tratando disso, e Jesus então propor algo muito novo. Tanto que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, trata dessa pregação chamando o excelso canto. Então, quer dizer, ela mostra que isso é, na verdade, um poema ao mundo. É um símbolo, né, na verdade, de Jesus. Porque tem que ficar bem claro que no momento, tratando já dessa situação, Jesus viu, né, as turbas se aproximando. E turbas, geralmente no Novo Testamento, sempre é utilizado quando fala daquele grupamento que vai, não para seguir Jesus, não para pregar com Jesus, mas menciona-se muito a ideia de turbas, aquele grupo que caminha ainda sem rumo e que na prática ainda vai precisar de muito amparo, de muito trabalho para poder não apenas serem curados, mas serem curados e seguirem na pregação. Por isso é que o texto é bem sugestivo quando dizem que quando vendo a turba ou a multidão, então ele sobe ao monte e tendo-se assentado, aí sim aproximaram-se os seus discípulos. Subir ao monte, nós sabemos que a leitura não é simplesmente técnica de estar geograficamente subindo. Na prática aqui, Jesus subir ao monte também traz todo um entendimento de elevação, quer dizer, de busca de inspirações ainda mais altas que viriam direto de Deus, nesse caso de instrução. E Jesus, como esse grande médium desses espíritos ainda maiores, como ele, né, com toda a sua condição, seria apenas uma ligação mais aproximada aí com Deus nesse sentido, mas ele se assenta. E isso é muito legal, porque muitos estudiosos bíblicos mencionam que se assentar era exatamente para, além do fato de sentar-se, imaginando isso, também seria uma condição de aproximação por parte dos que estavam ali, para que eles pudessem alcançar aquilo. Porque se Jesus faz o Sermão do Monte para um grupo que não entende, né, ele não se assenta, ele permanece, na verdade, nas elevadas esferas, dificilmente as pessoas entenderiam o que ele estava falando ali naquela situação. Então, subir a montanha é vencer, né, primeiramente, essas perturbações, né, que nós devemos fazer sempre. Quando nós imaginarmos, vou entender o Sermão do Monte, é preciso que nós subamos o monte também, possamos ir além daquilo que nós estamos fazendo, nos elevarmos de alguma forma. E aí sim, quando ele conseguiu fazer isso, os discípulos então se aproximaram. Quando ele desce, né? Quando ele senta, aí os apóstolos se aproximam, os discípulos se aproximam, conseguem, na verdade, compreender aquela condição. E ali ficaram, né, naquela expectativa do que tem a falar. E Jesus então inicia esse poema com as chamadas bem-aventuranças, que é o capítulo 5 de Mateus. Aqui fica um registro importante, embora esteja no Evangelho de Mateus de forma mais dedicada, detalhada e mais ampla em vários aspectos, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. 3 capítulos inteiros, de ponta a ponta, dedicados a esse sermão. É o registro mais completo que nós temos no trecho bíblico, embora em Lucas, lá no capítulo 6, versículos 17 a 49, haja também uma menção, mas vejam que é apenas um trecho do sermão e não ele todo, pelo menos todo daquilo que foi possível registrar, né, da parte ali de Mateus especialmente. Então, retomando, Jesus então começa pelas bem-aventuranças, que é aí um conjunto, né, de 7 agregados de felicidade, né, que ele vai entregando para que as pessoas possam pensar a respeito do que é efetivamente o reino dos céus, o que é
a transformação interior. Nós vamos fazer uma análise agora dedicada desses trechos do Sermão do Monte. O grande interesse nele aqui é pensar, com base, obviamente, numa sequência que Jesus está seguindo, entendendo que não basta apenas a leitura, o texto, né? Como já dissemos, o texto sem o contexto, ele acaba virando pretexto. Então, a proposta aqui, efetiva, é que nós consigamos destacar, no contexto em que Jesus falava, a ideia que se pretende transmitir nesse caso. Então, que fique o registro, né? Como diz a Amélia Rodrigues, também concluindo essa primeira parte introdutória, que o Sermão da Montanha é o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. E por ele, nenhum cristão pode cultivar o mal. Então, essa ideia é realmente avassaladora e nos mostra aí a grandeza do que vem adiante nessas questões de interpretação para nós. Então, sobre as bem-aventuranças em si, lembrando que Jesus, na verdade, fazia essa pregação na natureza aberta, convém lembrarmos que em outras obras, como por exemplo, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, e mesmo em Nosso Lar, nós já vemos ali informações sobre palestras de espíritos que falam abertamente e um grande grupo consegue ouvir. Então, essa ideia da propagação da voz ao longo do espaço é algo que realmente, para espíritos que conseguem realizá-la de maneira muito clara, não precisaria de um microfone, não é? Ou um megafone, o que à época de Jesus não existia, mas aquelas pessoas compreendiam e escutavam aquilo de uma maneira muito especial. Então, essa é uma estrutura, uma dimensão importante de se pensar, e que essas obras, né, como mencionei, tratam a respeito disso. Como é que esses espíritos conseguem traduzir-se ou fazer-se entender no meio de tantas coisas. Então, a primeira das bem-aventuranças, também lá previstas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo também, né, os capítulos vão se associando às bem-aventuranças, são os pobres de espírito. E não há outra melhor interpretação do que felizes aqueles que são conscientes de suas necessidades espirituais. Porque aí na prática o texto vai mostrar, né, que bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes. Algumas traduções falam em humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse pobre de espírito, ou humilde de espírito, aqui está muito associado de forma resumida a isso. Os felizes são aqueles que têm consciência de suas próprias necessidades espirituais. Os pobres de espírito são os que sabem, porque a eles pertence, né, o reino de Deus. Porque é como diz Humberto Holden, são pobres pela escolha do espírito. Não é uma questão de ter ficado pobre de espírito. É uma escolha. Ele vai escolher ser mais sábio, mais humilde, consciente de sua condição. E não é a ideia de renúncia, que sempre fala assim, está muito associado, sempre quando fala a palavra rico ou pobre, a gente atrela a ideia de materialidade. Então, a lógica é sempre uma lógica espiritual. Todo o Sermão da Montanha tem que ser analisado sob uma ótica espiritual, não pode ser pensado com a estreiteza de uma vida, com a estreiteza de bens materiais. Essa é uma chave para se refletir e pensar, para sentir lógica. Aí é quando você consegue identificar amor ao inimigo, é quando você consegue identificar renúncia aos bens materiais. Nós vamos ver alguns trechos que falam disso. Aqui, nesse caso, se nós imaginarmos espiritualmente falando, aquele que é simplesmente virtuoso, a renúncia ainda é amarga. Ele sofre, ele age porque alguma força externa está obrigando ele, por exemplo, a fazer. É como nós vimos na história do jovem rico, né? O jovem rico estava querendo abrir mão, mas no fundo era só uma obrigação. Ele não sentia isso, ele não estava pronto para abdicar das coisas do mundo para seguir com humildade Jesus. Ele não estava pronto para isso. Agora, um espírito já avançado, mais sábio, a renúncia para ele é leve. Ele não tem carga para fazer isso. Ele compreende que aquilo é a felicidade. Ele conhece e se liberta. Então, ele age à luz da compreensão, de dentro para fora. Ele não espera que as coisas o obriguem a fazê-lo.
Então, nessa condição, ele se faz pobre, por assim dizer. Ele renuncia às coisas exteriores, aos defeitos, às vaidades, para que possa, na verdade, ter em si apenas a essência, apenas aquilo que é essencial. Por isso, pobre em espírito, né? O pobre de espírito nesse sentido de abrir mão e reconhecer a sua verdadeira e atual condição. Porque muitos desses fazem tudo, né? O que as leis mandam, mas não tem esse transportar de dentro para fora o desejo de fazer algo, de ser diferente. Então, é bacana porque até nessa história do jovem rico, Jesus menciona, né? Se queres ser perfeito, então quer dizer, ele já era virtuoso, ele cumpria as regras que existiam, mas a transformação verdadeira, ele tinha que realmente dar um passo à frente. Os pobres de espírito se reconhecem incompletos, eles sabem que precisam de algo e encontram esse algo, na verdade, exatamente na simplicidade da vida, na forma como eles vão tocando, certos de que as coisas do mundo são muito pesadas e essa riqueza não agregaria nenhum valor. Jesus ainda menciona ali os tristes, né? Os bem-aventurados, os tristes ou aqueles que choram, né? Aí depende muito também da estrutura, da leitura, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram ou os que sofrem, porque serão consolados. Aqui a ideia é que a gente precisa sempre invadir e perguntar-se, né? Por que os que choram vão ser consolados? Todos, sem exceção, todos que choram serão. Que tipo de choro, né? Aí aqui também é a análise da tristeza sob uma outra ótica. Não é aquela tristeza do dia a dia, dos dissabores, dos enfrentamentos. Aqui, porque a gente sempre tem que imaginar. Porque há homens que são profundamente felizes pelas pequenas coisas da vida. Pequenas. Né, que sabem contemplar, por exemplo, como já dizia alguns estoicos, né, da literatura grega, sabem contemplar flores, pássaros, sóis, tudo o que tem na natureza de uma maneira muito intensa. Então, essa ideia, e são felizes por isso. Como também, né, se a gente bem lembrar dos exemplos que João nos traz ali no livro, por exemplo, Miramês, né, na figura de Francisco de Assis, os animais também, essa natureza, ela é feliz porque ela não espera nada para ser maior ou menor, ela se sabe amada, então por isso elas oferecem flores sempre, oferecem frutos sempre, trabalham sempre. Então, aquela ideia de que quem não faz festa não é triste, né? Quem não faz festa é triste ou não, isso não tem nada a ver, não é essa felicidade, não é essa tristeza que nós temos aqui no mundo é que vai definir essa questão. O fato aqui são aqueles que efetivamente, essa análise que nós fazemos sobre tristeza nesse caso aqui, são aqueles que efetivamente passam por amarguras, e essa é uma resposta de Jesus aos apóstolos nesse caso, dizendo, olha, esses que verdadeiramente sabem que o sofrimento está associado não a não ter coisas do mundo, a não viver as experiências do mundo, mas aquela incerteza se estão, na verdade, cumprindo as missões espirituais e tarefas espirituais a que foram destinadas aqui. Esses serão consolados, esses que choram porque sabem, na verdade, enfrentar isso com bravura e sabem que, obviamente, então, as experiências do dia a dia, como pessoas que enfrentam perdas de filhos, doenças, dores das mais diversas possíveis, e sabem, na verdade, no enfrentamento como tratar isso, esses serão consolados. E a ideia do consolo, claro que sempre vai ter alguém para amenizar, para colocar no colo, mas esse consolo de que fala aqui Jesus é o reforço verdadeiro de quem enfrenta e que sabe, na verdade, que aquilo ali é uma experiência que vai tornando todos nós um tempo maiores. Então essa é a proposta, inclusive, né, que é trazida no Evangelho também, segundo o Espiritismo, que trata, claro, das bem-aventuranças ali em seus capítulos, né, como a gente já falou aqui. Um detalhe importante a mencionar é que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma opção, inclusive bem oportuna, de analisar esse versículo antes até mesmo dos pobres de espírito, porque aqui ele está meio que numa construção, mostrando ali
a ideia de que os espíritos estão se entendendo, compreendendo os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas dores, e com o tempo é que então ele vai ter aquela consciência dos pobres de espírito que nós mencionamos agora há pouco, e depois já vai falar até em pureza de coração, que já é um avanço nesse sentido. Então é apenas uma opção didática que ele fez para tornar até o estudo, na verdade, a compreensão desse sermão mais claro. Na sequência, o versículo trata então dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos, e aqui é um detalhe importante, porque os mansos herdarão a terra. E aí vem uma pergunta curiosa, né? Primeiro, que tipo de mansos que herdarão a terra? O Haroldo fala muito aqui, nós vamos falar mais à frente, né, dos pacíficos e dos pacificadores. Então, essa ideia dos pacíficos, que são inertes, que são parados, não vai ser o caso aqui. Vão ser efetivamente os pacificadores, né, que nós vamos estudar mais à frente aqui, que realmente vão fazer a grande diferença. Então, os mansos, de fato, são aqueles que já venceram o aspecto, ou pelo menos que superaram o aspecto de violência, de animalidade. Por isso aqui sim há uma promessa: herdarão a terra do futuro, efetivamente serão dos mansos, porque já superaram esse estágio de animalidade que todos nós temos e vivenciamos, experimentamos, porque a violência é uma fraqueza. Então, essa ideia de imposição é uma forma um tanto medíocre, né, de ser poderoso. Então, é essa luta contra o egoísmo, né, de que não aceita ofensa, que não leva ofensa para casa, tão comum do nosso mundo, sempre tem que dar um retorno, brigar com as pessoas. Essa ideia de você desapegar-se desse orgulho é que mostra que efetivamente vai ser uma herança. Então, Jesus aqui é a bem-aventurança que trabalha até com um contexto material, por assim dizer, mas vejam que material é um mundo espiritualizado ao qual nós vamos avançando à medida que fomos vencendo, né? Mundos regenerados, posteriormente mundos felizes, quando a Terra assim o for plenamente. Os mansos, os que já venceram essa etapa, vão ser efetivamente os que vão herdar, o novo mundo. E os que não forem nesse critério vão ter que realmente se ausentar, né, desse orbe aqui definitivamente, ou até conseguirem ter condições de voltarem aqui. Então, para nós imaginarmos aí o quanto ainda precisamos caminhar, né, nesse sentido também. A próxima bem-aventurança já é uma bem-aventurança que trata aqui de um aspecto de vontade, de desejo das pessoas. Aí sim, um movimento da parte de cada uma delas. Então, bem-aventurados aqui aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Interessante aqui que justiça que é essa? De qual justiça fala Jesus? É a justiça do mundo? Ou uma justiça, na verdade, maior, uma justiça divina, né, nesse caso? Então, aqueles que já estão, na verdade, fartos, que já entendem que o que nós temos é suficiente, são felizes relativos, né? Porque se eles não têm mais nada a fazer, então eles estão dados por satisfeitos com o que têm. Então, a ótica aqui não é só a ideia de justiça no sentido de relações punitivas ou educativas dos homens. Aqui, quando fala fome e sede de justiça, é de todo esse arcabouço que a lei divina nos traz, que as leis morais nos reforçam, no sentido de uma transformação profunda. Então, nós sempre vamos estar, na verdade, em busca e de coisa, obviamente, nesse sentido. Aí tem que saber o que buscar, né? Tem pessoas que estão aí buscando apenas dinheiro, sexo, divertimentos, coisas da materialidade. E aí, no final das contas, se não fica saciado, começa a usar de camuflagens, né? Aí procura, na verdade, enriquecer-se de forma escusa, faz sempre assim uma proposta de valorizar a exterioridade e não a interioridade, sempre está fazendo modificações, transformações, porque não consegue se sentir satisfeito, porque está sempre buscando exterioridades. Então, esses pequenos atos vão se transformando, mas tem uma hora que a gente vai tomar uma decisão e corrigir os nossos sentimentos, fazer essa transformação, e essa fome e sede de justiça está muito atrelado a esse critério de nós, obviamente, estarmos sempre buscando
algo que traga mais ética, valores morais, transformação íntima, quando a gente percebe alguns erros que nós cometemos e que se tornam conscientes. Então, bem-aventurados, efetivamente os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados porque vão aos poucos descobrindo. Então, está muito mais associado aqui a esse processo de encontrar-se, procurar sempre algo novo. Exemplificando, muitas vezes a pessoa vai, por exemplo, ao supermercado e ali ela deixa o carrinho de compras dela em cima de uma outra vaga e vai embora. Para ela cumpriu a tarefa dela e tal. Ela ainda não tem a consciência de que aquele carrinho jogado numa vaga vai prejudicar efetivamente uma pessoa que chegou, que queria estacionar e não tem vaga. Ela vai ter que descer do carro, tirar o carrinho e levar. Então vejam que é um exemplo simplesinho para mostrar que isso, o bem-aventurado nessa proposta de estar sempre se dedicando, quando passa a ter consciência disso, ele fala, opa, eu tenho que mudar. Então ele começa a transformar a sua maneira de ser e proceder de uma maneira que seja justa, proba, ética para todo o grupamento. Aí ele consegue, na verdade, ele vai ser saciado. Agora aquele egoísta que só pensa em si, ele nunca vai estar plenamente satisfeito. Ele não consegue alcançar isso, porque ele só pensa em si, no seu jeito, naquilo que ele precisa, nas suas demandas. E aí, obviamente, não há justiça que atenda a esse perfil. Na sequência, Jesus fala dos misericordiosos, né? E esse também tem um capítulo dedicado, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o codificador percebeu aqui a grandeza que é, na verdade, esse gesto de misericórdia, né? De você entender-se, reconhecer-se com as suas fragilidades e proceder dessa maneira para com o próximo também, né? Na compreensão das imperfeições. Então ali tem capítulos espetaculares sobre perdão das ofensas, sobre a indulgência, que é um dos pilares da caridade, e Jesus indica, né, que nesse caso aí os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, embora pareça que haja aqui uma permuta, uma troca, o grande conceito aqui é colocar-se no lugar do outro. É mais do que essa palavra que hoje é tão usada, né, na moda de empatia. É mais do que isso. Está mais associada aqui à compaixão, de você se colocar no lugar do outro e se mover de íntima compaixão, ou seja, de perceber a dificuldade, a dureza, as limitações da pessoa e verdadeiramente, mais do que se colocar no lugar, é auxiliar essa pessoa a mudar, a também transformar-se de alguma forma. Então, essa perspectiva de misericórdia aqui é nós começarmos a pensar, né, naquela ideia muito bacana também que muitos filósofos mencionam ou trabalham, o recebido, né, no recipiente está de acordo com a capacidade. Então, quanto mais nós ampliamos essa capacidade de auxiliar, de sermos compreensivos, de sermos compassivos com as pessoas, mais isso vai ampliando em nós, porque nós começamos a notar que no mundo, por exemplo, em que uma pessoa pede uma comida, muitas vezes nós passamos de largo, como na parábola do bom samaritano. Mas num certo momento, nós nos sentimos assim, condoídos, e aí depois nos sentimos até no início aquele sentimento de dó, que não é um sentimento nobre, por excelência nesse sentido, é apenas um primeiro passo. A gente fala, coitado. Numa outra ótica, nós já começamos a olhar aquela mesma figura com sentimento de fraternidade. Fala, puxa vida, eu preciso ajudar essa pessoa. E depois, aos poucos, isso vai ampliando até que nós tornamos assim um amor que nos coloca na condição de falar assim, essa figura é meu irmão. Eu não ajudaria um irmão meu, porque eu não estaria ajudando essa pessoa. Em Deus nós somos irmãos. Então esse ato vai sendo ampliado e os misericordiosos terminam alcançando misericórdia, porque também vão sendo olhados dessa mesma maneira por Deus e por outros. Então ele dá sem receber, ele faz sem esperar nada em troca. Ele não tem que receber nada, porque ele já entendeu que já recebeu. O misericordioso efetivo, o bom samaritano, que age com íntima compaixão, ele faz a atitude caridosa. A atitude não é o fim em si. A atitude é um meio para se alcançar essa misericórdia. Então, não é que eu estou fazendo ali, encerrou ali. Para o misericordioso, ele já recebeu,
porque ele, na verdade, só o fato de ele já estar enxergando a necessidade de fazer aquilo com amor, para ele já é um gesto de misericórdia. Então, é muito bacana, ter uma frase de um filósofo que sempre me marcou muito, né, Bergson, quando ele diz que as igrejas detestam o egoísmo terrestre. Não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta, não pode pensar só em si, mas recomendam o egoísmo celeste. Então, de alguma forma, ele faz aquele destaque, né? O egoísmo celeste é aquele assim, olha, eu estou fazendo aqui esperando algo em troca, você vai me pagar, Deus. Então, essa ideia de recompensas, de fazer nesse formato aqui, Jesus mostra que os misericordiosos verdadeiramente, que não esperam e fazem por amor, esses também receberão misericórdia. Avançando, nós temos aí então os bem-aventurados, os limpos de coração, ou puros de coração, porque esses vão ter uma experiência bem interessante. Verão a Deus. Então, aqui no capítulo, inclusive no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a grande ideia aqui, primeiramente, a questão de ver a Deus, fatalmente não está associado, atrelado a ver com os olhos. Aí é aquela análise espiritual que nós fazemos, né? Os olhos são apenas um dos sentidos que nós possuímos, a visão é um dos sentidos, e os olhos são estruturas físicas extremamente materiais, e que, obviamente, se imaginarmos aí espíritos evoluídos, que já despidos dessa matéria que nós ainda tanto necessitamos para exteriorizar as nossas questões, nós estamos falando de um ver muito mais atrelado à ideia de sentir. E aí a grande questão aqui é a pureza. E aí a pureza, Kardec trabalha também no Livro dos Espíritos muito esse contexto daquele que foi, obviamente, abrindo mão da matéria em condição de enxergar, entenda enxergar aqui no sentido de compreensão. Então imaginem só, muito mais interessante do que ver Deus de alguma maneira é compreender a extensão, claro que limitada à condição, né, de cada espírito, não seríamos deuses também, mas limitada à condição, imaginem compreender os desígnios, compreender a extensão do amor divino, como Jesus fazia, né, quando dizia, porque eu não sou bom, bom é o Pai. Ou eu vim cumprir a missão, a tarefa que meu Pai me designou. Quer dizer, essa compreensão pura, clara e exata é algo extremamente pertinente para nós imaginarmos que esses que são puros de coração, limpos de verdade, aqui o aspecto espiritual envolvido nesse sentido, deixa bem claro que, inclusive, um trecho que Kardec menciona é aquela questão da pureza infantil, né? Deixai vir a mim as criancinhas, no capítulo que fala da pureza de coração, fala exatamente disso, da pureza real de coração, porque esses compreendem Deus, então. E aí, avançando, nós temos ali, então, além dos puros, né, de coração, na sequência nós temos os pacificadores. Os pacificadores, aqui sim é um detalhe importante, porque no final das contas, é como a gente imaginar aquela analogia muito bonita das tempestades, né? Por fora, as tempestades vêm e revolvem o mar, mas lá dentro, na profundidade, continua-se pacífico. É essa a ideia, porque quando ele menciona lá, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, essa expressão, filhos de Deus, é uma expressão que é trazida diversas vezes no Novo Testamento, e o Haroldo, inclusive, faz uma menção a elas, né? Mencionando que ali está associado àqueles que serão chamados, vamos dizer assim, os escolhidos, no final das contas, para poder realizar a grande tarefa, né? Vamos dizer assim, a tarefa de Deus de verdade. Porque a ideia de ser pacífico, de ser inerte, não é essa a ideia. Né? Nós já vimos aí outros grandes homens como Gandhi, como, por exemplo, a Teresa de Calcutá e outras figuras que passaram pelo mundo, que vieram, na verdade, com essa proposta de paz, de trabalho contra racismo, contra qualquer tipo de xenofobia ou qualquer tipo de situação em que haja aí discórdia, inveja, briga entre os seres humanos. Então, vêm esses pacificadores que são ativos. Ser pacífico aqui não é ser inerte,
é ser ativo, dinâmico, é um estado de conquista, de vitória, de ir à frente. Então, quando Jesus menciona, porque paz, muitas vezes a pessoa está associada a essa paz à guerra, a brigar. Aí a gente lembra, por exemplo, de Paulo de Tarso aos Hebreus mencionando, né? Não vos contenteis com este mundo, mas transformai-vos primeiro em espírito. Então, quer dizer, o mundo está todo trabalhado, está bagunçado, vou lá destruir o mundo. Não. É, na verdade, transformar-se a si mesmo primeiro. Por isso Jesus mencionava, né? Paz não se consegue com morte mesmo. Porque eu vim para que os homens tenham vida em abundância. É o contrário. Eu vim para que os homens tenham vida em abundância. Então, esse homem pacificador, na verdade, ele dispersa esses valores, mas agrega para si e mantém-se firme lá dentro. É muito bonito quando Jesus fala muito sobre essa questão da paz, né? Eu vos dou a paz, não a paz do mundo, mas é aquela paz íntima, a paz verdadeira, que supera as coisas do mundo e sempre mantendo ou buscando fazer com que as coisas ao redor sejam pacificadas. Então, se nós hoje ainda mandamos recadinhos de discórdia, se nós hoje ainda apimentamos as conversas, se nós hoje cometemos aí pequenos enganos fofocando sobre a vida alheia ou realizando, na verdade, questões que levem as pessoas a ficarem numa condição de briga, então nós estamos aí realmente contribuindo negativamente, não somos verdadeiros pacificadores, por mais que sejamos pessoas pacientes, às vezes somos pacientes que fazemos isso. Então os pacificadores, esses vão ser chamados filhos de Deus, como grandes enviados ao trabalho, necessariamente precisam de uma tarefa mais ativa nesse caso. A próxima bem-aventurança é que fala exatamente dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então veja de novo a palavra justiça aqui. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, não é a justiça do mundo. A pessoa foi enganadamente ali presa. Esses estão passando por provas, por expiações das mais diversas, e a forma como vão enfrentar isso vai ser, obviamente, avaliada, né, e no seu conjunto aí de encarnações, reencarnações, necessidade de aprimoramento. Mas aqui, novamente, a ideia de justiça são aqueles que, por conta da implantação, da busca por essa justiça excelsa, que vai muito além das coisas que o mundo nos manda fazer, das leis humanas, esses vão ser perseguidos. E vão mesmo. Jesus, quando veio, não veio com a ideia de... Tanto que ele fala, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer a espada, porque haverá separação. Mesmo em grupos familiares, aquele que se dedica, que busca de alguma forma transformar, fazer diferente e traz isso como uma realidade, ou ele vai viver à margem, de longe, como diz, por exemplo, a narrativa bíblica, quando Pedro, né, que vinha com Jesus ia sendo crucificado e Pedro vinha de longe, observando. Esse de longe é de longe espiritualmente falando também, porque ao invés de ingressar, estar próximo de Jesus, ele permaneceu de longe espiritualmente, como diz Emmanuel na sua bela mensagem trazida para nós. Ele está de longe observando. Então, esses que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que estão realmente transformando, e os transformadores, os pacificadores, vão chegar num ponto em que eles vão ter que resolver se vão seguir fazendo ou se vão sempre ceder às tentações do mundo, às necessidades do mundo, às festas do mundo, às condições que o mundo impõe nesse sentido. Então, esses que sofrem perseguições, eles podem sair de perto, eles podem deixar de lado ou manterem-se firmes. E aí não é aquela ideia de que quem sofre vai para o céu. Não, é na verdade aqueles que vão fazer essa opção para poder cuidar dessas questões de Deus. E aí, por esse motivo, são colocados aí como aqueles que, na prática, né, são, vamos dizer assim, vão, ao fazer essa busca pela justiça, deles vai ser o chamado reino dos céus. Lembrando que a estrutura reino dos céus não é um lugar, é uma condição. Então, essa ideia de condição é aquele que vai sofrer livremente por amor ao ideal. Não é aquele sofrimento aleatório.
eu vou enfrentar, não, eu vou sofrer, eu preciso sofrer. Não. Até porque, como diz Chico Xavier, a dor é necessária, mas o sofrimento é uma opção. Então, aqueles que sofrem perseguição não são aqueles que estão sofrendo necessariamente, estão fazendo porque entendem ser importante apresentarem-se aqui como grandes transformadores. Então, a bem dizer, nós podemos pegar exemplos assim, de um alto patamar como Chico Xavier, quantas coisas ele não sofreu perseguição exatamente por tentar implantar esses valores, essas riquezas. Chico, larga de mão disso. Não, ele ia lá e trabalhava. A sua vida era uma dedicação a isso. Se nós não temos um apóstolo como Chico Xavier para poder, na verdade, nos elucidar, nos esclarecer, nós podemos ver com clareza, pontualmente, pessoas fazendo isso. Uma faz aqui, a outra faz ali. Então, quem se dedica a fazer isso vai sofrer perseguição naturalmente, mas vai entender. E aí nós vemos aqueles grandes homens do cristianismo primitivo, por exemplo, que sofriam perseguição, né, nesse caso aí, por causa da justiça, né? Quantos foram jogados ali aos leões, queimados por séculos, exatamente por conta dessa decisão de fazer a implantação. E aí, claro, o reino dos céus é deles, essa condição de felicidade. Vejamos o livro Ave Cristo, quando Tassiano desencarna junto do seu filho adotivo, Quinto Celso. Naquela ocasião, ele então está feliz, ele está se entregando porque ele sabe que todo o trabalho que foi realizado de transformação íntima consolidava-se naquele momento. E aí ele então recebia a condição de estar no reino dos céus, não como puro e perfeito, mas aquela condição de sensação de dever cumprido. Isso é a sensação do reino dos céus, por assim dizer. Então, quem sofre por si só não tem o reino dos céus em si, né? Agora, aquele que a gente prestar atenção no verbo, inclusive, que Jesus usa, aqui é um detalhe importante, a conjugação, o tempo verbal aqui de Jesus, é bem-aventurado, não é no futuro, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles não é que será o reino dos céus, é o reino dos céus. Então vejam que essa análise verbal aqui, diferente, por exemplo, lá dos mansos, né? Os mansos, aqueles que vencerem a violência, eles herdarão a terra. Herdarão. Não agora. Porque o mundo ainda, essa terra, ainda não pode ser herdada por eles. Tendo em vista aí que nós estamos vendo, né, nos noticiários e no dia a dia. Agora, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, hoje, o reino dos céus é deles. Já aqui. Eles já sentem esse reino de Deus porque compreendem essa necessidade da implantação desses valores. E enfim, né, nós temos aí essa que é considerada, na verdade, a última bem-aventurança, porque o que vem à frente aqui, na verdade, é só uma decorrência, uma consequência dela, quando Jesus menciona, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então está aqui Jesus deixando aí uma explicação sobre essa perseguição. Então essas 7 bem-aventuranças, elas na verdade consolidam aí a primeira parte do Sermão da Montanha e anuncia para toda aquela comunidade então que essas pessoas e essas figuras que estão nessas condições ou estarão nessas condições são verdadeiramente os que vão implantar o chamado reino dos céus dentro de si e obviamente no mundo que nós vivemos. Essa é uma introdução daquelas que vale a pena, porque há ainda outras tantas nuances envolvidas. E agora nós vamos destacar trechos, escolher alguns trechos do Sermão da Montanha para a gente poder comentar a respeito deles e entender como é que a gente pode ir na profundeza das palavras, tirando dali outros elementos importantes, com base em leituras como Emmanuel, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e outros tantos também. Então, para que a gente possa entender com clareza esse sermão, que aqui a gente vai fazer essas análises, né, pontuais, é bom recordarmos, né, que a grande dificuldade do texto não está no texto em si. A dificuldade está no convite, né, que Jesus aí nesse caso faz para o homem abdicar da sua estrutura, da sua maneira de proceder,
por uma nova, né? A história do homem velho e vestir um homem novo, transformar-se. Essa construção é que realmente o Sermão do Monte vem nos propor nesse caso, né? Que Jesus então dedica a nós nesse instante. Então eu vou destacar aqui alguns trechos importantes que eventualmente possam, dentre, claro, todo o discurso, não dá para a gente destacar aquilo que é mais importante ou menos, mas a gente vai destacar aqui alguns trechinhos esparramados aí nos capítulos 5, 6 e 7 para a gente visualizar e fazer uma análise também de uma das mais importantes passagens, que é exatamente o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensina lá no capítulo 6 e que merece aí também um destaque nosso, né, nessa parte aí, para a gente poder compreender melhor essa nossa oração. Então, após as bem-aventuranças, Jesus já começa aí com um outro aspecto que é nos chamar, né? Ali no capítulo 5 ainda, entre os versículos 12 a 16, ele vai trabalhar aquele contexto de nós sermos, né, o sal da terra e a luz do mundo. Então, vós sois sal da terra. Importante avaliar aqui por que Jesus faz essa analogia, aproveitando então coisas que são conhecidas, né, de todos nós. Primeiro, imaginar a questão do sal, a característica do sal. Qual que é o objetivo? Preservação de alimentos, dar sabor ao alimento. E aqui vale aquela ideia, né, de que muito sal estraga a comida, pouco sal não dá o sabor. Então, a ideia aqui é demonstrar, né, a importância daquilo que nós somos para fazer coisas nesse mundo de maneira correta, equilibrada. Claro que dando só aquilo que a gente tem, né? A gente não pode dar mais do que aquilo que tem. Então, ser sal, no final das contas, pegando a primeira parte aqui, é de alguma forma tornarmos-nos melhores e modificarmos na medida de nossa melhoria. Então, se eu sou uma pessoa que era, por exemplo, ruim, transformo-me numa pessoa relativamente boa, ao meu redor eu termino semeando e auxiliando também quem está do meu lado a ser bom. Mas vejam que esse bom não é um bom como um Chico Xavier, não é um bom como Jesus, é um bom limitado, mas que já causa, como o sal, uma alteração ao seu redor de sabor. Então, essa ideia de sabor para o espírito é tornar agradável essa espiritualização para si e para quem está do lado. Então, ser sal da terra é de fato cumprir e fazer da sua maneira de proceder na vida algo que vá dando sabor a quem está perto. Aquilo que de melhor pode ser feito, vai sendo feito, e aos poucos vai se percebendo que você vai dando esse melhor sabor, não podendo ser demais. Então, se eu vou falsear isso, não, agora eu vou ser um espírito puro, de hoje para amanhã. Primeiro que isso vai ser infrutífero, e segundo que isso vai causar uma impressão de que está havendo um excesso. Então, para mim, pode ser muito excessivo, para nós, de uma maneira geral, excessivo trabalharmos direto, constantemente pelo bem, pela transformação do mundo. Peguemos como exemplo Chico Xavier, que é sempre para nós uma referência importante. Como ele fazia, trabalhava, dedicava, atendia as pessoas, psicografava, participava de eventos, de atividade no bem, de toda a ordem, e sempre sorrindo, se dedicando, abrindo mão dos seus sofrimentos para poder cuidar das pessoas. Para ele, era a vida dele, era assim que ele queria que fosse. Mas muitas vezes para muitos de nós é um excesso, se nós assim adotarmos agora, porque não temos esse sal suficiente ainda para exercitar essas coisas da terra, né? Da terra, e motivar e transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Do contrário, né, na sequência, a ideia de que nós somos luz do mundo, aqui já se trata de uma perspectiva aí, imaginando que luz, né, é por assim dizer, a base, né, como Einstein mencionava, né, que aqui a gente tem, ela ora é partícula, ora é onda. Essa ideia de luz sempre está associada a uma coisa assim, divina. Então luz é sempre associada a um preceito divino. E aí sim, quando o apóstolo João diz, né, Deus é luz e nele não há trevas, e nós somos luz nesse trecho, então a gente começa aqui a perceber, não é que nós somos deuses,
Embora Jesus mencione, vós sois deuses, mas nesse critério nós termos essa luz que ela é de alguma forma incontaminável. Até onde já avançamos, ela permanece conosco. A luz verdadeira, a transformação verdadeira, não. Ela não se contamina. Ela entra em tudo do jeitinho que ela é. Ela não se torna impura. É como água, né? Água, por exemplo, se você joga lodo, se você joga ali lama, ela obviamente vai se contaminando com aquilo ali. Luz não. Luz nada afeta. Ela ingressa. E aí nós vemos essa natureza divina, essa pureza de coração. O puro de coração, ele é luz intensa, irradiada para todas as direções. Nós ainda temos focos de luz, né? Pequenas luzeiras, na verdade, e aí a gente consegue com ela fazer essa luz do mundo exatamente por isso. Não corrompermos, nesse caso, naquilo que já é verdadeiramente luz para nós, termina fazendo com que nós construamos sim, coisas muito maiores. Então não é só o mero cumprimento que o sal da terra o faz. Aqui, na verdade, já é uma marca muito mais profunda, que está não só incentivando, estimulando, mas está atraindo também as pessoas. Aí quando elas começam a perceber como os bichinhos que voam para a luz, nesse caso, né? Aí sim aqui, como a ideia já é de um efeito não visível, são de efeitos para além do visível, né? E aí a gente consegue fazer com que efetivamente as pessoas não só mudem a sua postura, mas mudem a sua forma de pensar, o seu entendimento sobre as coisas. Dando um salto aí no capítulo 5, para a gente avançar e só realmente escolher alguns trechos importantes, nós vamos ali no capítulo 5, versículo 39. Versículo 39. Ali nós já vamos trabalhar aquela ideia, né? De que quando alguém te ferir a face direita, apresenta também a outra. Puxa vida! Vejam o quanto aqui nós já estamos trabalhando um contexto muito diferente daquilo que se espera que se realize, né? Porque Jesus faz uma introdução antes aqui, vale a pena o destaque do contexto. Ele vai falando, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Que fique claro que se hoje tudo parece que é olho por olho e dente por dente, principalmente em relação aos outros, né? Quando é em relação a nós, parece que há ainda um perdão tácito, né? Mas em relação aos outros, olho por olho e dente por dente, quando foi implantada essa estrutura, a época da lei de Moisés, vejam que isso já foi, acreditem, um avanço. Um avanço por quê? Porque anteriormente a pessoa, por exemplo, não tinha um critério. Então ele ia lá, por exemplo, matava um cidadão da família, o outro vinha para vingar e matava a família inteira. Porque não havia essa lógica, na verdade, um mínimo de justiça. Então, quando Moisés traz, e a época, para diminuir essa dureza com que as pessoas tratavam tudo, fazendo a sua própria justiça, né? A sua forma de enxergar, foi criado então um critério. Se faz isso, corta a mão. Se faz aquilo, perde um filho. Se faz aquilo, de forma que o olho por olho e dente por dente foi um avanço, porque tornou pelo menos mais lúcida essa ideia de que eu não posso destruir tudo de uma vez. Eu preciso, na verdade, ter um critério de justiça, e que obviamente vai sendo aos poucos, né, diminuído quando Jesus traz essa regra de que, no final das contas, quando ele conclui, dando sequência, eu porém vos digo que não resistais ao homem mau. Então, quer dizer, não é que não devemos nos defender, do contrário, Jesus se defendeu várias vezes, em vários trechos, né, das passagens dele, mas mostrar que muitas vezes é melhor ceder em vez de criar atritos com alguém mais ignorante na luta, né, espiritual, na verdade. Quantas vezes ele optou pelo silêncio, optou por devolver uma resposta, e também muitas vezes acabou optando por se afastar. Porque aí ele conclui, mas aquele que te bater a face direita, oferece-lhe a outra. Então essa ideia de oferecer a outra face é algo extremamente novo. Para aquela época, aí sim era novo. E muita gente, claro, faz interpretação equivocada, entendendo que é para se deixar apanhar, por assim dizer. É para se deixar levar pela má tratativa. Não é isso.
Aqui, aqueles que na verdade são violentos, são profanos, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Aqueles que às vezes olham isso aqui e pensam, nossa, mas isso aqui é um ato de profundo heroísmo, é uma mudança muito clássica. Mas aqueles que já estão entendidos nessas questões que Jesus explica de forma espiritual vão entender isso aqui como o óbvio. É o óbvio. Mostrar a outra face não tem nada a ver com agir desse ou daquele jeito. É, na verdade, manter uma atmosfera tão diferente que não se deixa levar por aquilo ali. Jesus, quando diz no alto da cruz lá, Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem, é porque no fundo, já há uma aura em torno dele de que não se ofendeu. Então, quando alguém conseguir nos ferir de alguma forma, quando alguém conseguir, porque se não conseguir, então não há nem razão para haver uma devolutiva. Tá tudo certo. A ação ali, tentando desmontar, destruir, atacar, ferir, é por ignorância. Então, tá tudo bem, mas não conseguiu. Quando o consegue, a proposta de Jesus é apresentar a outra face. É mostrar o outro jeito de ser. Então, esse agir, a forma como nós vamos agir, está muito atrelado àquilo que nós somos. Então não é simplesmente uma questão de faço de um jeito, ou faço, não é um ato. É uma condição do ser. Então, é aquela ideia, né, de que entre o que faz caridade e o que é caridoso. O que faz caridade todos os dias, ele pode às vezes estar fazendo da boca para fora. Agora, aquele que é caridoso efetivamente é uma condição de ser. Então, nesse sentido aqui também, quando nós falamos, né, nessa proposta de não ferir o outro, não fazer igual, se nós conseguimos, enfim, retomando isso, se nós formos ofendidos de alguma forma e ainda revidamos com ofensa, vingança, injúria e coisas do gênero, é porque nós ainda não compreendemos essa estrutura de Jesus, porque nós estamos ainda adoentados em nós mesmos, né? Nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades. E aí entendemos que isso, na verdade, até atrelamos isso, né? O mundo hoje parece que atrela isso, a ideia de que devolver ou não levar desaforo para casa, retrucar, é que é, na verdade, um gesto de liberdade, né? Porque aí eu não admito, eu sou livre e eu vou lá então e brigo, afronto, devolvo. Mas ele não se recorda que, nesse sentido, é exatamente essa a prisão. Nós estamos ainda aprisionados no ego, estamos aprisionados na maneira de proceder ainda, atrelada a velhos atavismos de outras existências que denotavam a ideia de que nós precisávamos era realmente descontar. Então, essa nova lei que Jesus apresenta é exatamente para nos oferecer a liberdade, para mostrar que nós estávamos antes escravizados exatamente nessas prisões dos nossos sentimentos. Agora não, a gente tem condição de oferecer algo diferente. Se alguém te fere a face direita, ou seja, você conseguiu, enfim, ser atacado, ao invés de devolver com a mesma moeda, no mesmo sentido, apresentar uma outra proposta. Mas essa apresentação de um ato, ele tem que estar atrelado a uma condição anterior. Não é que, porque também não adianta nada, né? Alguém me ferir, falar mal de mim, ou uma pessoa que efetivamente me bate, ou uma pessoa que me causa um dano, que me trai, uma pessoa que realiza algum ato que me machuque, e eu dizer apenas da boca para fora, não vou fazer nada, ela me maltrata, mas eu vou perdoá-la. Quando lá no fundo não está fazendo. Não é essa a ideia. Por isso a dificuldade do Sermão da Montanha, não é apenas um dizer, não é apenas um fazer, não é ir ali fazer a caridade. É, na verdade, ser caridoso. É um convite aqui, na verdade, a ser um pacífico, nesse caso, capaz de, se alguém me ofendeu e conseguiu me ofender de alguma forma, que eu seja verdadeiramente capaz de entregar a outra face. E aí sim, rezar pelo inimigo, fazer por ela o que ela gostaria que fosse feito, ou o que eu gostaria que fosse feito a mim nesse caso. Aí nós temos uma transformação intensa e verdadeira nesse caso, como a mensagem aqui nos orienta ou nos convida. E dando sequência, no capítulo 5 ainda, nos versículos ali 33 a 37,
Jesus faz uma reflexão sobre a questão dos juramentos. É um trecho que muitas vezes não se dá muita atenção, mas menciona, né? Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Então, quer dizer, se você efetivamente leva uma vida de verdades, não é preciso jurar. É esse o contexto assim bem singelo, né, que menciona ali, juro por aquilo outro, juro pela minha mãe, juro pela minha vida. Quando a sua vida é uma experiência, na verdade, de verdade, sendo verdadeiros em tudo, qualquer coisa que fuja disso está ligada às nossas imperfeições. Então essa ideia de você jurar por uma ou por outra coisa mostra que às vezes colocamos ou depositamos a confiança em algo e não em nós mesmos nesse sentido. Então não deve ser feito, né, juramentos, porque eles nascem de uma desconfiança. Se sabem que eu não vou fazer, então na verdade eu preciso jurar. Então nesse sentido acaba se tornando comum, né, muita gente mentir quando está jurando nesse caso. E ainda pior, né? Se a gente jura, por exemplo, por Deus, é como se colocasse cúmplice, né, da nossa falta de verdade nesse caso. Então Jesus quer de alguma forma aqui espiritualmente curar o critério da verdade, curar assim a humanidade, não é uma outra pessoa não. Prevenir o mundo de que o sim é sim e o não é não. Não tem o meio termo que necessita de um juramento. O que não for honesto, sim, sim, provém do maligno, como o próprio Jesus encerra, né, esse trecho aí mencionando. Ainda adiante, nessa mesma estrutura, né, dele fazer a estrutura do não resistir àquilo que for maligno, já ali no versículo 38, já começa um trecho mais específico, que aí sim, trata da questão aí da não violência e a ideia, né, da gente poder destruir aquela ideia antiga de que aquele que me mata eu mato também. Se nós ainda vivemos hoje no olho por olho e dente por dente, se essa interpretação já foi adequada, como nós já falamos aqui, agora Jesus refez a ideia. Ele trouxe um novo contexto. Porque aí que quando a gente começa a imaginar, porque todos aqueles, né, que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. Muita gente lê esse trecho de Jesus e entende que isso aqui na verdade é o olho por olho e dente por dente. Não. Aqui é Jesus identificando e dando uma aula sobre lei de causa e efeito, mostrando as causas dos sofrimentos como reflexos de nossa própria conduta. Quem faz a justiça é a lei e não os homens. Então, aquele que fizer perecer pela espada, também pela espada perecerá, como se o homem fosse fazer. Não, aqui é um critério muito claro da lei de causa e efeito, tanto que ele menciona, né, não julgueis. Então o não julgar para não ser também julgado passa pelo critério de quem não tem ainda maturidade para julgar. Porque quanto mais nós evoluímos e avançamos, melhor é o nosso juízo de valores, melhor é a nossa condição de entender as limitações, entender a infantilidade de certos espíritos, ainda em condição inicial. Então, por conta disso tudo, essa ideia de não resistir ao maligno, né, ou obviamente o olho por olho e dente por dente que está sendo transformado aqui por Jesus nesse caso, é preciso uma atenção especial, porque ele conclui, né, ali no versículo 42 mencionando, né, dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Quer dizer, o servidor do evangelho tem que estar sempre disposto ao trabalho, pronto, né? Então, se estão ali de alguma forma me maltratando, me magoando, ainda assim, eu não vou pensar aqui só em coisas materiais e pedir coisas mais. Eu vou, na verdade, servir, né? Essa ideia do servir sempre, independente de para quem eu seja, se me maltrataram ou não. Isso é um passo que vai avançar ali, por exemplo, na altura do versículo 43, encerrando aqui os nossos exemplos do capítulo 5, quando Jesus aí já está falando da ideia real do amor. Então, quer dizer, ouviste o que foi dito, né? No versículo 43, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. É isso que está lá no Antigo Testamento, é essa perspectiva. Jesus agora vem de forma diferente. Ele já traz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí a gente entra naquela dúvida, né? É o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. Que fala sobre um critério ético, né? Muito trabalhado, inclusive, nos dias de hoje. O que eu quero fazer, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Então, eu quero maltratar quem me maltratou,
eu posso maltratar quem me maltratou, mas eu devo maltratar quem me maltratou? Essa é a grande pergunta. Porque aí, obviamente, se nós temos aí uma temática bem simples, se eu sou o polo positivo, ou seja, uma luz, por assim dizer, eu posso fazer algo pelo negativo, imaginando trevas, então eu posso fazer. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Quer dizer, está lá no Evangelho de João, aquele conceito, né? A luz, falando do nascimento, né? Vamos dizer assim, da criação do mundo em que Jesus, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Quer dizer, não tem como, de alguma forma, essas trevas segurarem ou fazerem algum processo de reter a luz que vai desenvolvendo, como a gente já falou aqui. Então, quando efetivamente um homem consegue vencer isso e ama os seus inimigos, ou seja, não lhes faz mal, não lhes deseja o mal, do contrário, estão num perfil que podem inclusive rezar pelo bem-estar deles, esse homem que chegou nessa plenitude do amor, ele pode neutralizar o ódio de muitos, porque se ele continua, na verdade, fazendo aquele discurso de revanche, de vingança, com certeza ele vai incentivar e estimular outros tantos, e obviamente vai assumir a responsabilidade por isso também, tendo em vista a condição de o fazê-lo. Então, essa ideia do amar os vossos inimigos está muito atrelado a essa escolha que nós fazemos. É como se fosse assim, sei que faz mal eu debruçar-me em ódio, em raiva. Se eu sei que faz mal, eu não quero, então eu vou procurar uma alternativa. Eu sei que faz mal tomar veneno, então eu não quero, eu vou procurar uma alternativa. Tornando isso, na verdade, racional, nós conseguimos caminhar melhor. Dando um pulo ali, visitando o capítulo 6... já no iniciozinho dele, no versículos 1 a 4, nesse caso, ali Jesus já faz uma orientação para a gente poder fazer o bem, nos guardando, né, dos excessos, das vaidades, fazer sem demonstrar isso. Quer dizer, a recompensa está no ato de fazer. Já ao fazê-lo, nós já somos recompensados, e vejo obviamente muitos que ainda fazem pensando em recompensas no mundo maior, no mundo espiritual, no céu, depois que desencarnar. Então isso tudo mostra aí que essa história de dar a esmola, de tocar trombetas quando está realizando, Jesus chama a atenção, e era uma coisa muito diferente, porque a gente vê na parábola ali, por exemplo, do fariseu e do publicano, que o fariseu, quando vai à frente, ele ressalta tudo que dá a 10ª parte, colocou os óleos, os azeites, os ungüentos, que fez o sacrifício do animal, tudo isso anunciado para todo o pórtico dos que ali estavam, né, no templo. E o publicano, ao fundo, apenas diz, né, Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me. Então Jesus mostra esse outro lado aqui no Sermão do Monte, ele reforça exatamente isso. Porque ao final ele ainda menciona, né, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. No fundo a gente sabe que a recompensa é imediata, é o bem-estar do outro que está atrelado nesse sentido. Então, um homem humano termina sendo mercenário, né? E a gente vê demais uma frase interessante, que é essa questão de nós aqui abrirmos mão, desapegarmos das coisas materiais, mas ficarmos fazendo essa barganha com Deus. Preciso de recompensa. Então, enquanto nós precisamos de recompensas, isso é um indício muito claro da nossa fraqueza. Basta que vejamos a parábola dos trabalhadores da vinha, muito associada a isso aqui, né? Aquela sensação de injustiça, porque alguém trabalhou mais e eu recebo o mesmo tanto, tendo trabalhado, na verdade, o dia todo, e alguém trabalhou pouco, recebo o mesmo tanto, é porque ainda está visualizando quantidade, quando no fundo a gente está falando sobre a moeda do espírito, né? O bem espiritual, que é igual para todos nesse caso. Então, o homem que precisa de recompensa, ele entende que está sacrificando alguma coisa, quando no fundo ele está doando. Então, a proposta aqui de Jesus é nos trazer um novo conceito de trabalho, de dedicação, sem ficarmos usando aí essas barganhas que realizamos, né? Ou às vezes dependendo do mundo externo, de elogios, dinheiro, até questionando, né, se são boas ou não as obras que eu faço, porque eu dependo muito disso. Então essa é uma primeira perspectiva. Andando mais um pouco, Jesus fala aí sobre o jejum, e esse é um ato bastante importante, quando ele menciona, né, que quando jejuares, né, aí já estamos ali falando já no capítulo 6, mas ali já pelo versículo 16 a 18, já é um pouquinho à frente, quando Jesus aí está mencionando no fundo, ou pelo menos a ideia de que quando for jejuar, né, nesse caso aí, não vos mostrei
não vos mostreis constritados, como os hipócritas, quer dizer, desfigurando, ressaltando o sofrimento. Então, geralmente tem pessoas que a gente sempre pergunta: ei, como é que você tá? Ah, tá muito ruim, ou então tá difícil, então eu vou levando. Então, todo tipo de sacrifício que é feito, porque o jejum já não é mais comum, né? Ainda se faz, mas não é comum. Mas todo tipo de... Quando nós abrimos mão de algo, fazemos um sacrifício para nós. Então, eu sou uma pessoa que tem compulsão por compras. Eu não estou fazendo. Prefiro não fazer. Eu tenho compulsão por comida. Eu tenho qualquer tipo de interesse. E eu percebo que eu preciso vencer isso. Então, eu gosto de falar sobre mim, mostrando com muita vaidade o meu estilo de ser. Não posso fazer porque eu estou combatendo. Eu sinto que é por vaidade, não é porque eu tenho um objetivo diferenciado ou maior de estimular as pessoas, é porque eu sou vaidoso. Então, quando nós começamos a jejuar nesse sentido, ou seja, de sacrificar, abrir mão de, no caso de fazer algo, que façamos com amor e dedicação, e não no sentido de reclamar, dizer, mostrar que está sofrendo por conta disso, porque aí a sublimidade, né, o sublime do ensino de Jesus nesse caso é, quando quiser fazer algum sacrifício agradável a Deus, quer dizer, unge a cabeça, né, ou seja, purifica os pensamentos, é essa a recomendação que Jesus menciona, tu, porém, quando fores jejuar, unge tua cabeça, ou seja, elimina os pensamentos ruins, que forem transitórios, impuros, lava o teu rosto, ou seja, tira as máscaras, né? Tira as máscaras. E aí sim, não enganando nem aos homens e nem a Deus, aí sim, o Pai, na verdade, que está em secreto, ele vê em secreto e nos recompensa nesse caso aí, segundo a orientação de Jesus. Por isso, o ato cristão, que é de fazer com, assim, coisas pesadas, de verdade, entregar-se, vide os grandes mártires, mas fazer isso com leveza. Porque às vezes a pessoa, na verdade, faz o sofrimento ser mais amargo do que é. Então, ele é alegremente mal, por assim dizer, né? Porque ele está fazendo assim meio que no forçar a barra. Mas o cristão de verdade faz com espontaneidade. Ele faz porque ele entende a lógica daquilo sem reclamar. Então, um dia pode ter sido compulsório. Olha, você, por exemplo, não pode mais comer açúcar porque você está com diabetes. Mas a pessoa, na verdade, que se encarrega de não comer muito açúcar porque ela sim o quis, mostra que esse caso há um jejum consciente, que é o que Jesus menciona nesse caso. E aí a gente faz toda essa proposta de não demonstrar o nosso sofrimento. Vou sofrer? Sim, naturalmente. Mas eu não vou amplificar isso, entendendo que isso é um desabafo, ou que eu estou tentando ajudar as pessoas. Eu, na verdade, vou experimentar o sofrimento, vivê-lo de alguma maneira muito real e tentar fazer o melhor às pessoas que estão caminhando comigo nesse sentido. E já pulando, fechando aqui o capítulo, né, o Sermão do Monte, já pulando já no capítulo 7, nós temos ali o iniciozinho dele, né? Vamos trabalhar aqui o contexto a partir do versículo 6, que já é quando há um trabalho aí de pedir a Deus, né, com sabedoria. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui nós poderíamos fazer uma análise separada, porque Jesus ainda menciona, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. No final das contas, cada um desses itens a gente pode se debruçar e fazer assim longa análise. Mas para tentar assim de alguma maneira resumir o critério, pedir, procurar e bater, curiosamente, segundo Berto Holden, é necessário, mas não é o suficiente. Não é a causa daquilo que recebe. É preciso, nesse caso, criar uma atmosfera até para receber, porque senão a gente recebe e não está percebendo. Então a proposta aqui, quando Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Ok? Quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Agora, curioso, não é? Vejam que aqui há uma diferença, inclusive, no tempo verbal. Todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E aí, é aquela questão que muita gente fala, eu peço, por exemplo, para ganhar na loteria. Mas isso não é um pedido. Isso está muito mais atrelado aqui ao conceito de desejo, que está muito mais vinculado às questões de ordem material, das pequenezes que nós queremos da vida. Eu podia, por exemplo, eu quero assistir, né, vamos pensar assim, eu quero assistir a um programa de televisão. Então, eu vou lá e ponho no programa de televisão. E isso efetivamente está nas minhas mãos realizar.
Agora, que Jesus inicia mostrando que esse pedir é algo que tem que estar muito associado a uma consciência do que se pede. E essa consciência, à medida que nós vamos amadurecendo como espíritos, ela se torna mais lúcida. E aí o pedido dificilmente vai ser em questões materiais. Porque nós percebemos que em espírito nós devemos pedir sim. Por exemplo, paciência. Pedir paciência, nós no senso comum, é pedir assim, olha, Senhor, me faça paciente. Para um espírito que já amadureceu nesse sentido, quando ele pede paciência, ele já sabe que ele está pedindo inspiradamente, nesse caso, mesmo que não saiba qual vai ser a ordem, ele está pedindo experiências duras que vão testar a paciência. Ele está pedindo uma oportunidade para testar, mostrar a Deus essa capacidade de paciência. Ele não está pedindo para me dar paciência, mas para que eu, na verdade, construa paciência. Então, percebamos a mudança nesse sentido. É preciso, como mencionamos aqui agora, que haja aí uma atmosfera receptiva, pronta, que permita que Deus, na verdade, faça fluir esse pedir, esse buscar, e essa ideia de buscar, bater e a porta se abrir. Então, nesse caso, que eu queira efetivamente adentrar, ou que eu queira verdadeiramente encontrar, mas encontrar aquilo que eu sei maduramente que é o mais importante. Quando a gente abre a janela ou aduba uma planta, né, isso não causa a entrada de luz ou o crescimento do vegetal. São condições preliminares. Aí sim, quando a luz bate, é um outro efeito que vai causar. A causa é um fator interno. Deus é que abre, Deus dá e faz achar a quem bate, procura e pede. Então, quer dizer, no final das contas, mover-se, né? Agir. Esse é um grande recado. Pedir, receberei, procura, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pressupõe sempre uma ação. Nós não vamos ficar parados, nós temos que agir. Então, muita gente entende que aqui é a gente tentando lembrar Deus, né? Ó Deus, lembra do que eu estou precisando? Não. Mas nesse caso, é para nós abrirmos para que Deus se manifeste em nós. É mostrar essa maturidade. Para que Ele mesmo, para Deus, mostrar a Ele, na verdade, para que Ele haja sobre nós nesse sentido. Então, quem está de olho fechado não vê a luz. Mas se abre os olhos, aí ele enxerga a luz. Então nós somos uma espécie de canal, né? Por isso que não pensemos nós como Jesus e outros tantos grandes homens, eles falam que eles são, na verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eles não são o destino final. O destino final, efetivamente, é Deus. O caminho somos nós. Então, o humilde pede e abre. O orgulhoso pede ou não pede e acha que ele mesmo pode fazer. Essa é uma grande questão. No sentido da humildade aqui, o pedir, o buscar e o bater é bater para que Deus, na verdade, se manifeste através dos nossos atos. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele pedindo ou não pedindo, ele faz por si só. Então, essa inspiração celeste se manifesta nas mais diversas situações, porque o próprio Jesus, na sequência, fala, né? Qual dentre vós que se o filho pede pão vai dar pedra? Ou se pede peixe vai dar uma serpente? Quer dizer, se nós que somos, entre aspas, maus, no critério que Jesus avalia, somos capazes de fazer coisas boas, imagina Deus. Então, essa infinitude da bondade divina volta aqui mais uma vez no meio do Sermão da Montanha. Deus age conosco como se fossem crianças sem noção. Então ele vem e nos atende e nos ajuda. Então, essas perspectivas aqui mostram aí em alguns trechos, dos muitos, claro, a condição de análise, sempre voltando para o lado espiritual, buscando sempre os símbolos por trás da figura do texto, né? Porque o texto é morto, vivo é o espírito da letra. É isso que precisa ser analisado e trazido sempre para o nosso dia a dia, para as nossas conversas, para as interpretações mais lúcidas do Sermão do Monte nesse caso. E para fechar, como havíamos dito, né, vamos fazer aqui uma breve análise do Pai Nosso, que é a oração que está lá prevista no capítulo 6, como mencionamos aqui agora há pouco, e é um trecho, né, que é o próprio Jesus, na verdade. Inclusive é uma oração que vale muito a leitura dedicada e o estudo, porque inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo há ali a menção específica, né, de que a oração dominical, que é o Pai Nosso, como ela procede do próprio Jesus, que é Jesus ensinando uma oração ali no capítulo, né, nos versículos 9 a 13,
há também um debruçar por parte dos espíritos ali para poder trazer a interpretação por trechos, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui de forma breve, mas trazer essa interpretação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma menção específica nesse caso, no capítulo 27, salvo engano, trazendo exatamente essa intenção de explicar o Pai Nosso, para que ele não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas que os pensamentos possam se deter mesmo naqueles pedidos, né? A ideia ali, como está lá, é que a eficácia se ache não condicionada ao número de repetições que se faz, mas exatamente ao sentido da coisa. Então são 7 passagens, 7 pedidos específicos que ali estão e que de alguma forma vão fazer com que a gente reflita, né, nesses 7 itens que lá estão com mais atenção e com mais carinho. Então comecemos ali pela primeira parte, né, o Pai Nosso, que é o início de tudo. A ideia de falarmos Pai Nosso já é um sepultamento, por assim dizer, da discriminação e do racismo. Porque não tem espaço para outra coisa que não seja Pai Nosso, é Pai Nosso de todos. Pai Nosso do cristão, do muçulmano, é Pai Nosso do homem de bem e também do homem que ainda explode, o homem que destrói as coisas, que causa doenças. É um Pai de todos. Então, essa noção de um Pai de todos é algo que a gente não pensa muito, porque a gente está sempre avaliando com o critério do Deus que foi implantado de alguma forma em nós, que está cheio de falhas, defeitos, e como os gregos já pensavam. Então, Jesus acabou mostrando que é Deus de todo mundo, do índio, do grego, do diferente, do igual, sendo ele o princípio, né, e a finalidade, por assim dizer, de nossas tarefas. Tudo acaba se resumindo nessa ideia de Pai, e aí há um amor infinito pela humanidade. Às vezes a gente fala um pouco das nossas necessidades como se Deus estivesse aqui do nosso ladinho nos ouvindo, mas a gente vai perceber que de fato está. Então a ideia de imaginar-se, né, por exemplo, o samaritano fazendo a prece, quando ele fala lá bem baixinho, né, o fariseu que fez todo aquele teatro mostrando o que tinha feito, vamos pensar assim, ganhou 0 de Jesus, né? Porque na prática ele acabou fazendo coisas que Jesus não dava o menor valor. Em compensação, o samaritano foi muito além, porque ele meio que... A ideia era entrar em sintonia com esse Deus, por isso a humildade ao fundo, batendo no peito, dizendo, Senhor, perdoe-me, pois pequei. Então, essa noção de que o que põe-se externamente fala mais alto para Jesus é sepultado aqui, porque o Pai que conhece nós. E a ideia de que ele está nos céus, de alguma forma é aquele conceito que a gente ainda precisa de Deus para sanar um pouco da nossa solidão, né? O ateísmo, por exemplo, tenta superar essa solidão de um mundo inexplicável, excluindo a figura de Deus. Então, esse que está nos céus coloca sempre assim, uma distância muito grande. Então, o conceito que a gente precisa adotar é outro. Estar nos céus é, na verdade, estar em constante trabalho. O céu que a gente imaginava antes, de deleite, de calmaria, de pacificação, de eterno passear em jardins, esse céu tem que ser aos poucos demolido mesmo. Porque o céu que se fala, estar no céu, é estar em trabalho. A gente vê os espíritos superiores, quer dizer, que não são deuses. São espíritos puros e superiores, eles estão felizes enquanto tem trabalho. Esse é o céu deles. Então, não é confundir trabalho com sofrimento, como a gente faz. É ir efetivamente ao trabalho estando no céu. Então, Pai Nosso que está sempre nos céus, em termos de trabalho, em termos de dedicação, de esforço, de criação. Então, se nós, segundo Jesus, né, Deus está conosco em nosso espírito humano, sois deuses, né, nesse sentido, nós também temos condição de estar nesse céu em operação. Santificado seja o teu nome, aqui não é um caráter apenas adorativo, né? No sentido de adorar a Deus. Até porque Deus não espera ou não precisa que nós o fiquemos santificando nesse sentido de adoração, de palavras. Ele não precisa disso. Então, poderia até ser restringir aqui em respeitar, sublimar, glorificar a criação. Tudo isso é muito importante. Entretanto, o nome santificar tem um nome mais forte, né? O nome simbólico dele. Refere-se aqui a dar uma ideia de que Deus é um ser concreto, fechado. Então,
um ato de amor, um elogio, não vão mudar a rota do planeta. Nem alterar nada, as estrelas, nada. Mas, curiosamente, um ato de amor, um elogio, mexem com Deus. Isso é um detalhe importante. Então, santificar o nome não está simplesmente em dizer, ó Senhor, mas realizar atos que santifiquem essa figura, essa estrutura. Então, quer dizer, é aquela coisa, Deus quer santificar-se, busca a santificação, mas não anonimato. Não é porque nós estamos chamando ou clamando isso. É uma outra postura. É, na verdade, uma postura de ação, de agir. Então, por isso que Jesus falava, se o fizerdes a um desses pequeninos, a mim também terás feito. Então, imagine isso proporcionalmente a Deus. Se nós fazemos um bem em qualquer lugar do universo, se nós conseguimos fazer um elogio ou fazer algo bom por alguém, estimular uma pessoa, no universo, nós estamos conseguindo fazer isso também a um espírito puro, a Deus nesse caso. Então, está longe de querer impor o nome, né? Falar que o meu Deus é o mais importante, ou que tem que fazer isso, fazer aquilo, essa estrutura física, tem que botar a mão desse jeito, seguir um manual de obediência. Mas na verdade, aquele amor solene, verdadeiro, que é a grande santificação. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é um altar, né? É um trono no coração das pessoas. Veja a simplicidade de Jesus, né? O rei, por assim dizer, entrando em Jerusalém num jumentinho. E muita gente, claro, deve ter olhado e falado, nossa, isso é rei? Andando num jumento, entrando na cidade? Então, por vários momentos, várias vezes, Jesus mostra que esse reino é uma construção interior. Então, tá ali no Evangelho de João, vários exemplos lá. Se permaneceis na minha palavra, sereis meus discípulos. Se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Já no Evangelho de Lucas menciona, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem tá aqui, nem ali. Então, quer dizer, se não tá aqui nem ali, é algo interno. Venha a nós o teu reino. Na verdade, aqui o reino de Deus não vai vir como a gente imagina, não é uma construção, mas é um despertar, é de dentro para fora. Então, implantar o reino de Deus de dentro para fora é dar a elas liberdade. Não é aquele Deus que cria regras. As regras são da época mosaica, em que nós precisávamos da regra para fazer. Se eu tenho, na verdade, controle e sei, na verdade, realizar as coisas por mim, eu não preciso das regras. Eu sei servir, eu sei fazer. E aí, nesse sentido, quando fazemos o convite, venha a nós o teu reino, na verdade que esse reino já está dentro de nós. É uma questão de despertar. Fazê-lo grande. Por isso que Jesus, né, era tão grande, tão grande, tão grande que se fez pequeno. Para tornar os pequenos grandes. Quer dizer, estimulá-los a fazer isso daí. Então não há súditos, não há pessoas mais ou menos importantes. E só pode, claro, nesse caso, ser aqui expandido esse contexto pela mansidão, né? Porque a gente já viu que os mansos herdarão a terra. Então, o reino não vai chegar com conversões, brigas, mas é com amor. Então, venha o reino, pressupõe aqui a construção de um novo ser, com livre-arbítrio e com maturidade sobre si mesmo. Porque aí sim, essa sensação de presença divina vem muito mais aclarada. Seja feita a tua vontade, aí é aquela coisa, né? De imaginarmos, será que queremos mesmo? Jesus tinha uma vontade fortíssima e vibrante, por assim dizer. Sem preocupações com as imagens. Muita gente falava, pô, mas ele anda com essas pessoas, ele faz isso com essas pessoas. Jesus se convidou para comer na casa de Zaqueu. Aceitou o convite do apóstolo, né, Mateus, que era publicano também, para poder almoçar, comer na casa dele, junto com outras tantas pessoas, segundo a época, pessoas, né, do mundo, da vida, pessoas de vida difícil, ruim. E Jesus almoça, come com elas, na verdade. Então, esse distribuir virtudes por onde passa mostra que Jesus estava muito alinhado com a vontade divina. A questão é que é a dificuldade que nós temos de compreender as coisas da vida. Queremos compreender a nossa maneira com um critério restrito a esta existência. Então, por isso que às vezes nossas vontades são cortadas, né, pelo que os outros vão pensar de nós. Às vezes até queria, mas deixa de fazer. Aquela vontade louca, excitante, desaparece. Como na história da parábola do semeador, né?
Então a gente vai ficando quieto e deixa que as coisas do mundo nos sufoquem. E aí não dá raiz, não dá liga no que a gente precisa fazer. Então, quando a gente está ali, na verdade, fazendo esse pedido da oração, quando nós nos lembramos, seja feita a tua vontade, que nós pensemos com atenção mesmo. Será que queremos que seja a vontade divina a se manifestar? Ou é a nossa vontade só? Será que temos a confiança de que realmente o que está acontecendo é algo que precisa e que está num planejamento que Deus nos acolhe nesse momento? Então, que seja feita, né, a vossa vontade, na terra como nos céus, né? A terra poderia ser as pessoas do mundo, né? Como Jesus anunciou na parábola do semeador. Cada tipo é uma terra. Então, na terra, em cada um de nós, como já se faz nos céus, por assim dizer. Lembrando que nos céus é uma condição de trabalho. Então, que seja feita essa vontade, se lá nos céus isso já é respeitado de forma intensa, porque cada um faz e faz calcado nesse amor, que nós aqui também possamos fazer isso nesse modelo. Avançando, né? Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui o pão nosso não se trata de alimento, por óbvio só, mas tudo aquilo que alimenta a alma também. Segurança, sabedoria, trabalho. Quer dizer, o pão material sacia a carne, o corpo. O pão espiritual sacia o espírito. Então, desse corpo, do corpo, né, tem a desnutrição na sequência. Então, um corpo que não come fica desnutrido. Agora, para o espírito, quem beber desta água não tornará a ter sede. Então vejam só, quando nós comemos um pão, fatalmente o corpo vai estar com fome logo mais. Mas quando o espírito, na verdade, se alimenta, se embebeda desse grande manancial de amor, aí já não tem mais jeito. Aí aquilo ali se torna, na verdade, um alimento perene, porque nós vamos nos alimentando desse amor, retroalimentando, por assim dizer. A melhor palavra seria essa, retroalimentando. Porque à medida que nós sentimos esse amor profundo, nós queremos mais dele. Vide as conversões, vide os mártires do cristianismo primitivo, como é que eles faziam isso. Então, dá-nos o pão de cada dia. Não é para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia aqui, o pão é material para o corpo, mas eu vou pedir matéria para Deus. Deus me dá dinheiro, Deus me dá um carro, Deus me dá um título do meu time de futebol. O objetivo não é dar as coisas materiais, porque se o objetivo é realmente alcançar o reino dos céus, uma condição espiritual, no fundo até porque a gente pede, nada é nosso, né? Deus estaria só dando no máximo por empréstimo alguma coisa. Mas pedir o pão material apenas quanto ao necessário, é importante nós avaliarmos que essas coisas que nós pedimos na estrutura material, como por exemplo trabalho, dignidade, é para que a gente consiga viver bem sem os excessos, pedindo coisas que não nos competem ou que não precisamos. Então, é aquilo que Jesus já havia mencionado: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos são dadas por acréscimo. Se nós buscamos o reino de Deus, ou seja, realizamos as atividades, cumprimos nossas obrigações morais, educamos nossos filhos, fazemos o melhor pelo mundo em que vivemos e também nos alinhamos a algum grupamento de trabalho na assistência do bem, se temos uma religião, muita gente associa só isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus é como se fosse para a igreja. Não, é realmente realizar as grandes transformações e grandes obras do dia a dia, fazendo o melhor. Nesse caso, as outras coisas não são dadas por acréscimo, mas aí não se trata de ter, né? É de ser diferente. Então, esse pão espiritual de cada dia diminui a nossa ânsia de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de querer as coisas alheias, cobiçar as coisas dos outros. Porque a gente entende, né, como Jesus já mencionava, ele que nasceu em Belém, né, que é tradução livre, casa do pão, é o pão da vida, como ele mesmo falou no Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, fatalmente, nesse momento, quando nós pedimos lá, na oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo o pão espiritual. É esse pão, na verdade, que diminui os nossos defeitos, que nos dá uma liberdade de sermos melhores. E enfim, quando Jesus então, né, faz a menção: perdoa as nossas ofensas como perdoamos os que nos ofenderam. Muita gente tenta traduzir isso, fala, perdoa as nossas ofensas à medida que eu perdoar os que me ofenderam, ou então
caso eu perdoe, me perdoa também. Quer dizer, nós sempre tentamos traduzir ou trabalhar isso no nosso formato numérico, quantitativo e não qualitativo de Deus. Então, eu só vou ser perdoado à medida que eu perdoar os devedores? Deus só me perdoa se eu perdoar? Não. Deus perdoa sempre. A meta aqui é outra. A meta é não nos ofendermos, tal qual Jesus o fez. Porque no alto da cruz, ele mesmo diz, Senhor, perdoe-os. Ele não falou, eu perdoo vocês. Perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Então, perdoar as nossas ofensas, no fundo, Deus descobriu a melhor maneira de perdoar, que é oportunizando o aprendizado. Então, o perdão é eficaz e não é apenas da boca para fora. Então, erramos, fizemos algum tipo de proceder que nos prejudicou ou prejudicou a alguém. Quando prejudicamos alguém, o mecanismo encontrado perfeito por Deus nesse sentido não basta dizer, eu te perdoo. Não, é dar a experiência, nesse caso, do aprendizado. Por isso, é perdoar, aprender. Assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Então, quer dizer, se erramos com os outros, precisamos aprender com os erros dos outros. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofendem. No mesmo sentido, trocando as palavras. Por isso, no caso, que possamos, na verdade, aprender, assim como ensinamos os que nos ofendem. Então, eu vou compreender esse trecho apenas se eu já sei perdoar um pouquinho. Deus também vai considerar um pouquinho nesse perdão, não quantitativamente, mas aquilo que eu consigo entender. Porque se eu, na verdade, não concebo a possibilidade de perdoar por uma grande maldade que fizeram comigo, fatalmente, não adianta Deus me colocar, na verdade, uma circunstância de perdão incrível, gigantesca, porque eu não vou compreendê-la. Então, a grande noção aqui é de nos colocarmos no lugar do outro, fazermos aquele exercício de empatia com compaixão. Quando a gente fala auxiliar o próximo, é um ato de caridade. E aí a gente acaba, na verdade, auxiliar o próximo é retirar dele uma máscara pesada, algo doído, difícil. Quando a gente faz isso, a gente acaba recebendo de Deus também esse amparo. Por isso perdoa assim como perdoamos. Não é uma medida, é uma consequência direta. Ainda melhorando, para a gente poder entender isso um tanto melhor. Não é só dar o que se tem. Caridade não é dar algo. É dar, vamos dizer assim, alguém a alguém. É perdoar de coração. Então, nesse sentido, e pensando, por exemplo, na questão dos inimigos, quando nós dizemos amar os inimigos, é fazer-lhe a caridade mais abnegada possível. Ainda não somos capazes de acolher os nossos inimigos em nosso próprio colo. Haverá uma garantia de Deus nesse caso que para haver um perdão é preciso sim uma experiência. Então, quem foi ofendido vai experimentar a aula de perdoar. Quem ofendeu terá a experiência de aceitar o perdão. Por isso, pessoas que se maltrataram numa existência nascem em condições inversas numa outra vida para exatamente terem a oportunidade de aprendizado nesse sentido. Então, não é perdoar sofrendo. Estou perdoando aqui, reclamando. Não, é perdoar, na verdade, como uma atitude definitiva, é uma escolha que se faz para poder, enfim, conquistar isso que nós mencionamos aqui. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido mesmo. E não nos deixeis ou não nos abandoneis às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Aqui a tentação que a gente tem que imaginar é a externa ou a interna? Fatalmente aqui a carta de Tiago, o apóstolo menciona no seu capítulo 1, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, não nos abandoneis ou não nos deixeis cair em tentações nossas, nós mesmos, lá de dentro. Não nos deixa sozinhos nessa hora, porque sozinho a gente não consegue. Então, esse mal que existe dentro de nós, esse descortinar do espírito que a gente fala para a gente poder se descobrir, se analisar, reforçando com o velho conceito, Conhece-te a ti mesmo. Então, esse livra-nos do mal, quando Jesus menciona aqui no finalzinho, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Vejam que ele não diz, afasta da gente a luta. Não é esse o conceito. Se a gente está fazendo a oração do Pai Nosso, imaginando, Senhor, não nos abandoneis aqui as próprias tentações que eu ainda carrego comigo, preciso de suporte. Mas livra-nos do mal. Seria algo do tipo pedir, deixa minha vida boa, tranquila, serena, sem nenhum problema. Como é que Jesus vai ensinar isso se ele sabe que o problema é que nos faz crescer? Que nos faz pensar, raciocinar na melhor alternativa? Se é exatamente quando temos um problema de perdão, eu estou colocando na aula o exercício do perdão e não apenas recebendo um perdão gratuito da boca para fora. Então Jesus disse, livra-nos do mal, mas não disse, afasta-nos da luta, ou tira a luta de perto da gente. Por isso que lá, obviamente, né, no Evangelho de João, na carta de João, na verdade, nas epístolas que João escreve ao final, depois do Evangelho, ainda traz lá, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, viver o mundo, viver as experiências do mundo, mas, obviamente, livrando desse mal que está dentro de cada um de nós. Então, a proposta aqui, nós já discutimos várias vezes, né, os conceitos, as pessoas que carregam maldade no coração, porque elas, isso sim, ajuda-me, Senhor, né, ajuda-me nesse caso, para que eu possa eliminar isso daqui. Mas a melhor maneira de eliminar isso, com certeza, vai ser sendo testado. Então a nossa liberdade, a nossa maturidade é testada mais uma vez aqui. Então nós nos afastamos desse mal, não é sozinhos porque somos só nós, mas pedimos, na verdade, um apoio ao Pai. Por isso é que Jesus ainda menciona, né, em outro trecho, né, do próprio sermão, reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Com ele quem? Nós mesmos. Numa interpretação avançada, não é simplesmente o perdão ao outro. Reconcilie-te com o teu adversário e nós somos os nossos piores adversários, que mais emperramos e complicamos a nossa evolução espiritual. Por isso, reconcilie-te com ele enquanto estás a caminho. Mas não nos abandone aqui as nossas fraquezas, né? Ajuda a gente. Então, o conceito aqui, e aí é o amém, né? Ou que assim o seja, ao final, traduz aí uma espécie de pacto, de laço que nós fazemos com Deus nesse sentido. Então, percebamos, né, que é uma prece pela coletividade, da coletividade, que nos conecta diretamente com esse espírito, essa formatação espiritual dos interesses divinos e que traz muita implicação, né, naquilo que fazemos, na forma como pensamos, nas atitudes que tomamos, nos pensamentos que temos. Não é uma prece comum. É um pedido chamando para si a responsabilidade de fazer as coisas, porque a gente faz mesmo, né? Pede a Deus para nos ajudar, para nós fazermos. Então, pessoal, aqui nós deixamos, né, claro, essas explanações sobre diversos trechos do Sermão da Montanha, inclusive esse do Pai Nosso, certos aí de que o avanço no Sermão da Montanha não é apenas um avanço da leitura, ler o texto. É preciso lê-lo e começar a incorporar esses trechos de interpretação à nossa própria vida. Então, abrir um dia o Sermão da Montanha e ler alguns trechos e visualizar como é que está sendo a aplicação daquilo na nossa vida pode ser um caminho muito propício e necessário para essa entrada, esse ingresso nesse chamado mundo de regeneração. Como eu disse, o mundo de regeneração inicia à medida que tiver cidadãos regenerados. Então, o trabalho é anterior. Nós vamos nos regenerando e vamos tendo então acesso a esse mundo. Eles não vão nos jogar no mundo regenerado e ver se deu certo. Nós é que vamos alcançar as condições para lá estar. Então, seguindo esse manual, esse roteiro, que é o Sermão da Montanha, fatalmente nós estaremos ali caminhando, desde que analisando com a lucidez do espírito que sabe, como já falamos aqui, que não se espera prêmios, que não está na verdade fazendo para si só e nem muito menos para essa existência, mas para toda uma eternidade. Todos esses conceitos de que não há barganha com Deus e que obviamente o que vale é exatamente os sentimentos ligados ao amor e à nobreza. Se aos poucos formos implantando isso, certamente o Sermão da Montanha vai estar, e aí nós vamos conseguir, ele vai estar conosco, nós vamos conseguir aí nos aproximar muito daquele homem de bem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós o lermos, vermos as características que ali estão, elas de alguma forma sintetizam muito o que um cidadão que conhece o Sermão da Montanha faria nesse mundo
adotando as melhores escolhas, os melhores critérios. Agradeço mais uma vez a atenção de cada um e desejo a todos muito bom estudo. Um forte abraço.